Na recepção do meu casamento, minha sogra, Patrícia, pegou o microfone e anunciou que havia cancelado a nossa lua de mel. Segundo ela, o dinheiro deveria ser gasto com algo mais importante: cuidar dela. Eu ri, achando que fosse uma piada de mau gosto, até verificar minha conta bancária e perceber que estava completamente vazia. As palavras seguintes do meu marido fizeram Patrícia se arrepender imediatamente. Antes disso, eu sabia que minha sogra não me amava, mas nunca imaginei que isso arruinaria meu casamento antes mesmo de ele começar. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, pelo menos até aquele instante. Quando ela agarrou o microfone e fez o anúncio, senti meu estômago revirar. Ainda consigo ver seu sorriso arrogante enquanto aproveitava o momento para causar estragos. Ela tocou o microfone algumas vezes para chamar a atenção e disse, em um tom condescendente como nunca ouvi antes: tenho uma pequena surpresa para os noivos. Decidi fazer algo especial para o meu filho, porque ele merece o melhor. Então, cancelei a lua de mel. A sala inteira ficou em silêncio. No começo, achei que fosse uma brincadeira, mas ela continuou falando. Olhou diretamente para mim, com um sorriso ainda maior, e disse: por que gastar tanto dinheiro em uma viagem quando meu filho tem responsabilidades reais? Esse dinheiro é muito melhor investido na família, em mim. Alguns convidados riram, desconfortáveis, esperando que eu ou meu marido reagíssemos. Mas Rafael apenas olhou para a mãe, com a mandíbula cerrada e os dedos cravados na mesa. Seus nós dos dedos estavam brancos. Naquele momento, eu soube que não era uma brincadeira. Meu coração começou a bater forte. Peguei meu celular debaixo da mesa e abri o aplicativo do banco. Minhas mãos tremiam enquanto eu acessava minha conta. E então, vi. A poupança para a lua de mel estava completamente vazia. Cada centavo que tínhamos economizado, incluindo os presentes de casamento, havia desaparecido. Minha visão ficou turva e minhas mãos geladas. Virei-me para Rafael e sussurrei, com a voz trêmula: me diga que isso não é verdade. Ele exalou bruscamente, pegou seu próprio telefone e conferiu sua conta. Seu rosto escureceu. Minha conta também está vazia, murmurou. Patrícia ainda estava lá, esperando aplausos pelo seu ato generoso. Eu queria gritar, queria jogar minha bebida nela, mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Rafael se levantou. O que ele disse a seguir fez Patrícia se arrepender imediatamente. Meu estômago se contraiu. Minhas mãos estavam frias, e todo o meu corpo parecia dormente. Todo o nosso dinheiro, a lua de mel, as economias, os presentes de casamento, havia desaparecido. Rafael segurava o telefone com tanta força que parecia prestes a quebrá-lo. Sua expressão era inescrutável, mas seu silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Mãe, disse ele lentamente, com uma calma assustadora. O que você fez? Patrícia bufou e passou a mão pelos cabelos, como se a conversa fosse absurda. Não seja dramático, respondeu, revirando os olhos. É só dinheiro. Agora que vocês estão casados, é hora de assumir suas responsabilidades e cuidar da sua família. Ela sorriu docemente, como se esperasse gratidão. Rafael respirou fundo, com as mãos trêmulas. Cadê o dinheiro? Perguntou. Eu já sabia a resposta. Patrícia suspirou, com aborrecimento suficientemente alto para todos ouvirem. Coloquei na minha conta, é claro. Eu precisava de algumas coisas importantes. Vocês podem me sustentar. Afinal, eu o criei, eu o eduquei. Eu mereço. Mal conseguia respirar de raiva. Minha visão estava turva, e minhas mãos tremiam. Rafael, porém, permaneceu impassível. Ele se sentou novamente, apoiou os cotovelos na mesa e falou, com uma voz perigosamente baixa. Me diga exatamente onde você gastou nosso dinheiro. Patrícia sorriu, ainda acreditando que tinha vencido. Bem, primeiro paguei parte da minha dívida do cartão de crédito. Depois, dei entrada em um carro novo. Você sabe quanto eu queria aquele SUV de luxo. Ah, e reservei uma viagem, um cruzeiro, para ser mais precisa. Fiquei na suíte master. Ela disse isso tão naturalmente, como se não tivesse acabado de roubar nossa lua de mel para financiar seus próprios caprichos. Rafael respirou profundamente e tamborilou os dedos na mesa. Então, ele fez algo que me deixou surpresa. Ele sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era o tipo de sorriso que você vê nos filmes antes de tudo explodir. Isso é ótimo, mãe, disse ele calmamente. Realmente incrível. Patrícia piscou, perplexa. O que você quer dizer com isso? Rafael se inclinou para a frente. Quero dizer que é ótimo que você tenha gastado dinheiro que não era seu.
Sabe o que isso significa? Patrícia ficou em silêncio. Rafael pegou o celular e digitou algo rapidamente. Em seguida, virou a tela para ela. Liguei para o banco, disse ele, sem desviar o olhar. Sim, olá. Gostaria de relatar atividade fraudulenta em minha conta. O sorriso de Patrícia desapareceu. Seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo? Perguntou, tentando ignorar os murmúrios dos convidados ao redor. Sim, quero contestar várias transações não autorizadas neste momento, continuou Rafael, mantendo a voz firme. Patrícia tentou arrancar o telefone dele, mas Rafael afastou a mão dela com um gesto firme. A maioria dos convidados estava em choque. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar, sem saber onde se encaixar diante de tanta vergonha. Minha madrinha, Carolina, se aproximou discretamente e tocou meu braço. Você está bem? Perguntou. Eu nem sabia o que responder. Meu coração batia tão forte que ecoava em meus ouvidos. Minha mente girava, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Aquela mulher, que deveria ser feliz pelo nosso casamento, havia roubado todo o nosso dinheiro para financiar uma vida de luxo para si mesma, sem o menor remorso. Minha voz falhou enquanto eu tentava segurar as lágrimas de raiva, frustração e humilhação. Mas eu não podia chorar ali. Não naquele momento. Patrícia voltou a falar, usando um tom de falsa vítima. Isso é um mal-entendido. Eu só fiz o que achei melhor para vocês. Não é necessário levantar esse escândalo. Vamos conversar calmamente. Rafael riu, mas não havia humor em sua risada. Conversar calmamente. Você não só nos roubou, como também tentou nos humilhar na frente de todos. Anunciou isso como se fosse um presente, esperando nossa gratidão. Os olhos de Patrícia se encheram de indignação. Eu sou sua mãe, exclamou, como se isso justificasse tudo. Rafael a encarou com um desprezo que eu nunca tinha visto antes. Pode ser minha mãe, mas isso não lhe dá o direito de destruir minha vida. Ele cruzou os braços, e a máscara de vítima de Patrícia começou a se desintegrar, dando lugar à arrogância que eu já conhecia bem. Sabe o que é mais engraçado, mãe? Disse Rafael, com um sorriso venenoso. Você pode ligar para o banco e reclamar o quanto quiser, mas não vai conseguir nada. O dinheiro já está na minha conta. Está bloqueado. E se você tentar me processar, bem, duvido que alguém vá dar razão a uma mãe que roubou o próprio filho. Minha paciência estava exaurida. Eu não era Rafael, não tinha obrigação com ela, e definitivamente não aceitaria esse destino. Você está muito errada se acha que isso vai ficar assim, declarei, levantando a voz o máximo que pude. O que eu estava esperando? Patrícia me olhou com desdém, como se eu fosse invisível. Oh, meu Deus, você ainda está aqui. Pensei que ficaria quieta enquanto os adultos resolviam as coisas. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Senti o sangue ferver nas veias. Nunca odiei ninguém na vida, mas naquele momento algo dentro de mim explodiu. Alguém precisava ouvir isso, e bem alto. Escute bem, ladrão, disse, dando um passo à frente. Vi alguns convidados arregalarem os olhos, surpresos, mas não me importei. Você não só roubou nosso dinheiro, como teve a coragem de anunciar na frente de todos o que fez. Isso está errado em tantos níveis que nem consigo acreditar que estamos tendo essa conversa. Patrícia me encarou com uma expressão sombria. Você não tem ideia com quem está brincando, garota, desafiou, tentando parecer intimidadora. Sorri amargamente, sentindo-me enojada pela sua falta de vergonha. Claro, claro, respondi, sarcástica. Uma mulher patética que acha que pode controlar o próprio filho a vida toda. Mas sabe de uma coisa? Esse poder acabou. Ela abriu a boca para retrucar, mas Rafael a interrompeu. Sua voz agora estava calma, quase fria. Sabe de uma coisa, mãe? Começou ele, com um tom firme. Se você queria tanto aquele dinheiro, perfeito. Espero que tenha aproveitado bastante, porque foi a última coisa que conseguiu de mim. Os olhos de Patrícia se arregalaram. O quê? O que você quer dizer com isso? Rafael respirou fundo antes de continuar. Estou cortando todo contato com você. O silêncio no salão tornou-se absoluto. Parecia que até o ar havia parado. Patrícia ficou sem palavras por alguns segundos, então soltou uma risada nervosa. Não fale bobagens, Rafael. Você não pode deixar de ser meu filho. Ele assentiu, firme. Posso sim. Posso escolher não ter você na minha vida. Patrícia parecia atordoada pela primeira vez naquela noite. Ela balbuciou, tentando minimizar a situação. Você está exagerando. Vai me excluir da sua vida por causa de dinheiro?
Não é só dinheiro, mãe, respondeu Rafael, com a voz firme. É tudo o que isso representa. É a maneira como você nos tratou, a total falta de respeito e consideração. Eu nunca mais confiarei em você. Agora, você está sozinha. Espero que tenha valido a pena. Ela abriu a boca várias vezes, mas não conseguiu dizer nada. Rafael olhou para mim. Vamos embora, disse ele, simplesmente. Eu apenas acenei. Cruzamos a sala sob os olhares de todos. Podia ouvir os murmúrios e sussurros, mas nada disso importava mais. Assim que saímos, senti como se o ar voltasse aos meus pulmões. Era como se eu tivesse prendido a respiração por horas. Não vamos deixar isso assim, certo? Perguntei, ainda tentando me acalmar. Claro que não, respondeu Rafael, pegando o telefone. Vamos recuperar esse dinheiro. Mas, por enquanto, tudo o que quero é ficar longe dela. Nem quero ouvir o nome dela por um bom tempo. Assenti, mas no fundo sabia que Patrícia não tinha terminado. Ela não era o tipo de pessoa que aceitava derrotas facilmente. De alguma forma, eu sentia que sua raiva interior ainda tentaria se vingar de nós. Ainda queimava dentro de mim, como um fogo incontrolável, lembrando de tudo o que havíamos planejado, todo o esforço que fizemos para economizar cada centavo para nossa lua de mel, arrancado de nós sem o menor remorso. Mas o que mais me deixou furiosa foi que Patrícia, aquela mulher que ousava chamar a si mesma de mãe, acreditava que conseguiria escapar impune. Ela quis nos humilhar, nos forçar a aceitar sua decisão egoísta, sem sequer nos dar a oportunidade de reagir. Mas, se ela achava que eu ia engolir essa humilhação e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, estava muito enganada. Após sairmos da recepção, Rafael e eu nos sentamos no saguão do hotel, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele segurou meu rosto entre suas mãos, tentando me acalmar, mas eu podia ver a tensão em seus olhos. Ele estava ferido, traído, mas acima de tudo furioso. Isso não pode ficar assim, disse eu, minha voz ainda tremendo de raiva. Ela nos expôs diante de todos, nos roubou, zombou de nós, e ainda teve a coragem de agir como se estivesse certa. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Já bloqueei tudo. Em todos os lugares. Não quero mais saber dela. Rafael levantou uma sobrancelha, intrigado. O que você está pensando? Peguei meu telefone e comecei a escrever. Se ela queria fazer um espetáculo disso, então daremos a ela o que ela quer. Mas não da maneira que espera. E assim começou tudo. Escrevi um post extenso em uma rede social, contando cada detalhe do que havia acontecido, desde o momento em que ela tomou o microfone para anunciar seu presente até o instante em que Rafael cortou laços com ela. Não omiti nada, o roubo, a humilhação pública, a frieza com que tentou justificar tudo, e claro, como ela havia usado o dinheiro para luxos pessoais, o carro novo, o cruzeiro, a suíte principal. Terminei o post com uma reflexão simples. Se sua intenção era nos arruinar, se queria nos humilhar, ela falhou. Porque agora o mundo inteiro saberá quem ela realmente é. Publiquei. E o que aconteceu depois foi algo que eu jamais poderia ter imaginado. O post explodiu em questão de horas. Milhares de compartilhamentos em um único dia, centenas de milhares de comentários. As pessoas estavam indignadas com o que Patrícia havia feito. Influenciadores começaram a falar sobre o caso, vídeos foram publicados chamando-a de uma das piores sogras da história. YouTubers e criadores de conteúdo analisaram o ocorrido, reforçando a injustiça e a falta de moral de suas ações. Então, surgiu uma ideia. Muitos seguidores começaram a sugerir que abríssemos uma conta de doação para que pudéssemos realizar a lua de mel que Patrícia tentou nos tirar. No início, hesitamos. Não queríamos que parecesse que estávamos explorando a situação. Mas Rafael refletiu por um momento. Por que não? Disse ele. As pessoas querem nos ajudar porque estão indignadas com o que aconteceu. E se isso significa que teremos nossa lua de mel, então vamos aceitar. Abrimos a conta de doação. Mais uma vez, as pessoas nos surpreenderam. Em poucos dias, arrecadamos muito mais do que precisávamos. Não eram apenas doações, eram mensagens de apoio, votos de felicidade e incentivos para seguirmos em frente. Planejamos nossa viagem dos sonhos. Visitamos a Itália, depois a França, exploramos a Grécia, passamos pelo Japão e terminamos nas Maldivas. Cada destino foi uma nova experiência, algo que jamais teríamos conseguido sem o apoio de todas aquelas pessoas que se uniram para nos ajudar. Foi a melhor lua de mel que poderíamos imaginar. Mas, claro, Patrícia não desistiria tão facilmente.
Dias depois de começarmos a compartilhar fotos e vídeos da nossa viagem, ela tentou mudar a narrativa. Postou um vídeo chorando, dizendo que era vítima de difamação, que seu próprio filho a havia abandonado por causa de uma mulher interesseira que só queria tirar vantagem dele. Disse que estava recebendo ameaças, que havia perdido amigos e que não conseguia sair de casa sem ser vista com desprezo. E, como toque final, abriu uma conta pedindo doações para reconstruir sua vida após tudo o que supostamente havia sofrido. Mas ninguém caiu na armadilha dela. Os comentários no vídeo eram implacáveis. As pessoas a ridicularizaram, chamando-a de manipuladora, golpista e afirmando que ela estava recebendo exatamente o que merecia. Muitos zombaram da ironia. Ela tentou roubar nosso dinheiro para destruir nossa lua de mel e agora estava implorando por ajuda financeira. O vídeo se tornou viral, transformando-se em um meme. Sua reputação, que já estava destruída, afundou ainda mais. Enquanto isso, Rafael e eu estávamos nas Maldivas, aproveitando o pôr do sol mais lindo que eu já tinha visto na vida. Estávamos deitados em espreguiçadeiras ao lado da praia quando ele pegou minha mão e sorriu. Nunca imaginei que algo tão ruim poderia se transformar em algo tão bom, disse ele, entrelaçando os dedos com os meus. Suspirei, concordando. Sim. No fim, tudo aconteceu como deveria. Perdemos dinheiro, mas ganhamos algo muito maior, liberdade. Ele sugeriu que eu sorrisse. Uma lua de mel perfeita, ele disse, rindo, antes de me puxar para um beijo suave, enquanto o mar refletia os tons alaranjados do céu ao entardecer. Patrícia nunca mais tentou entrar em contato conosco. Mas, sinceramente, isso já não importava mais. Havíamos ganhado. A sensação de justiça ainda não estava completa, apesar de termos tido a melhor lua de mel possível e de vermos Patrícula sendo ridicularizada na internet. Algo dentro de mim continuava queimando. Ela tinha roubado. Tinha tentado nos destruir. E, no fim, tudo o que ela conseguiu foi se tornar uma piada pública. Mas isso não era suficiente. Eu queria que ela sentisse o peso real das consequências de seus atos, literalmente. Foi então que recebemos um e-mail. Um advogado chamado Marcos mudou tudo. Ele entrou em contato conosco depois de ver como nossa história havia se tornado viral. Apresentou-se como especialista em crimes financeiros e nos ofereceu sua ajuda completamente gratuita. Disse que não podia suportar ver um caso tão escandaloso sem consequências reais. Roubaram de vocês, e há uma maneira legal de fazê-la pagar, explicou durante nossa primeira videochamada. Não só podem recuperar seu dinheiro, mas também podem garantir que ela se arrependa de cada centavo. Rafael e eu nos olhamos. Parecíamos duvidar. Já tínhamos exposto Patrícia publicamente. Já tínhamos seguido com nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, por que deveríamos deixá-la escapar tão facilmente? Por que não fazer com que pagasse pelo que fez? Vamos processá-la, murmurou Rafael. Foi assim que nossa vingança final começou. Marcos não teve misericórdia. Reuniu todas as possíveis evidências, registros bancários, vídeos mostrando transações, depoimentos de convidados que testemunharam tudo e até mesmo as próprias palavras de Patrícia admitindo que tomou o dinheiro. Montou um caso tão sólido que Patrícia nunca teve chance. Quando recebeu a notificação da queixa apresentada, ela entrou em pânico. Tentou entrar em contato conosco através de conhecidos, enviando mensagens dramáticas por meio de parentes distantes. Mas era tarde demais. O tribunal já havia marcado a audiência. No dia do julgamento, Patrícia compareceu irreconhecível. Emagrecida, pálida, com os olhos fundos e o cabelo desgrenhado, ela não era mais a mulher arrogante que pegara o microfone em nosso casamento para anunciar seu roubo como se fosse um presente. Tentou se fazer de vítima, dizendo que nunca quis machucar ninguém, que era apenas uma mãe tentando ajudar seu filho a administrar melhor o dinheiro. Mas o juiz não acreditou em uma palavra sequer. O veredicto foi rápido e enérgico. Patrícia foi condenada a devolver cada centavo que roubou. Não só isso, por fraude e apropriação indébita, recebeu uma enorme multa. Caso não pagasse no prazo determinado, enfrentaria prisão. Vi alguém quebrar tanto quanto Patrícia naquele momento. Ela rapidamente ficou branca como um lençol de papel, tentou protestar, tentou chorar, mas o juiz já havia proferido a sentença. O caso estava encerrado. A história já havia se espalhado para um público ainda maior. As pessoas acompanharam cada atualização, celebrando nossa vitória. Patrícia tinha sido destruída, legalmente e publicamente. Tornou-se um exemplo vivo do que acontece quando alguém cruza a linha e acha que pode escapar impune.
O momento mais doce chegou quando todos viram Patrícia pagar. Ela já havia gasto o dinheiro no carro novo, no cruzeiro e em suas compras extravagantes. Sem outra opção, teve que vender o carro, penhorar suas joias e até colocar sua própria casa à venda para quitar o que devia. Foi expulsa de todos os círculos sociais aos quais pertencia. Ninguém queria se associar a uma mulher que havia se tornado um escândalo nacional. Até mesmo seus próprios parentes começaram a se afastar, envergonhados pelo que ela tinha feito. E Rafael? Pela primeira vez, vi seu rosto sem aquela sombra de culpa, sem aquele peso de lealdade forçada à mãe que o manipulou a vida inteira. Ele estava calmo, feliz. Com o dinheiro recuperado, decidimos fazer algo melhor. Investir e comprar um apartamento em uma área onde sempre sonhamos morar. Uma casa onde Patrícia nunca teria acesso. Eu nunca poderia imaginar ser tão feliz. Senti-me vitoriosa. Não só porque recuperamos o que era nosso, não só porque tivemos a melhor vingança possível, mas porque, no fim, Patrícia cavou seu próprio túmulo. Ela poderia ter tido um filho que a amava. Poderia ter sido parte de nossas vidas. Poderia ter sido uma avó presente, uma sogra querida. Mas escolheu ser egoísta. Escolheu roubar. Escolheu nos tratar como se fossemos propriedade dela. E agora, não tinha mais nada. A última vez que soube dela, morava em um pequeno apartamento muito longe da casa luxuosa de que um dia se gabou. Amargurada, rejeitada, esquecida. Mas nós vivemos felizes. Sem ela. Sem um único arrependimento.